Tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando. Zerar meu relógio, vamos embora. Então, gente, voltando aqui para esse nosso slide, a gente vai falar agora especificamente sobre o sertão nordestino. Ali a gente tem a agricultura tradicional de roça. Agricultura tradicional de roça. Aí é agricultura familiar. Aí é agricultura de subsistência. Tá bem? E essa agricultura tradicional de roça é destinada ao próprio consumo do agricultor e de sua família. Então olha só a diferença. A gente está falando esse tempo todo de, comercializar nos grandes centros comerciais, comercializar com o exterior, comercializar para outras indústrias. No sertão, a agricultura é de roça, majoritariamente, familiar, de subsistência. O foco é no próprio agricultor e na sua família. E de repente, se sobrar alguma coisa ali, ele vende na vendinha local, na região, no comércio local, melhor dizendo. Basicamente, quem é aqui da estrada do Quitungo não tem a Santo Antônio? E domingo não tem ali uma feira? Aquela feira é de quê, gente? É de produtores de subsistência, que estão no espaço urbano e que tem ali a sua produçãozinha, enfim, e que vem vender aqui na Santo Antônio o seu produto de subsistência. Ele está vendendo o que sobrou para poder viver, para poder sobreviver, tá? Imagina se esses produtores, que são responsáveis por botar a comida na mesa do brasileiro, recebessem mais incentivos, tantos quantos que o agronegócio recebe. Olha a diferença que seria. Como conseguiríamos empregar essas pessoas, dar poder de compra, enfim. Falar agora um pouco da caatinga nordestina, tá? Que em algumas áreas há a presença de irrigação e de novas tecnologias. Irrigação, novas tecnologias, nos lembra quem? Ao agronegócio. Aqui já tem uma produção de frutas para exportação, já mudou o padrão, né? Bastante. Com destaque para o polo de fruticultura irrigado na região do Vale do São Francisco. E aí, gente, não tem como falar de outra coisa, né? É um polo de fruticultura irrigado na região do Vale do São Francisco. E por que isso é tão importante de falar? Pelo seguinte, o Rio São Francisco, que é um dos rios mais importantes para o Brasil inteiro, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, muitas famílias precisam do São Francisco para poder pescar, para conseguir o seu pescado, para conseguir plantar próximo ao São Francisco, para vender no mercado local, enfim, nos espaços, né, de comércio locais. Só que o Vale do São Francisco está secando. E por que ele está secando? Até fizeram uma novela na Globo alguns anos atrás, falando que o Velho Chico é uma forma carinhosa que o São Francisco é tratado culturalmente, dizendo que o Velho Chico estava secando, como se fosse por conta apenas da poluição, então poluição vinda das cidades ou coisa do tipo. As maiores causas para o Rio São Francisco estar secando é: 1. Construção de barreiras para desenvolvimento de energia hidrelétrica. 2. A utilização de infraestrutura de irrigação para o agronegócio. Ou seja, o São Francisco, que é o canal principal, ele já é utilizado para irrigar plantações. Mas os seus afluentes, que são aqueles rios que vão se comunicar com o São Francisco para tornar esse rio tão cheio d'água, tão caudaloso, com uma vazão tão significativa, um rio tão grande, quem torna esse rio o que ele é, além de vários outros elementos, são os seus afluentes. Só que temos irrigação em grande parte dos afluentes, temos projetos de hidrelétricas em grande parte dos afluentes, temos projetos de hidrelétricas e de infraestruturas de irrigação no próprio São Francisco. E, inclusive, algumas pesquisas científicas já apontam que essas próprias infraestruturas de irrigação, além de sugarem uma quantidade muito grande de água do São Francisco e de seus afluentes, é um movimento muito grande
que basicamente dura o dia inteiro. É muita água desperdiçada só para a plantação de soja. E além disso, há uma grande perda dessa água no trajeto, porque você perde ali dentro da própria estrutura de irrigação. Cai um pouquinho, vaza um pouquinho de água, enfim, que isso vai se somando, e são cargas e cargas e cargas d'água que são literalmente desperdiçadas. Então, quando a gente pensa nesse polo de fruticultura irrigado, presente no Vale do São Francisco, focado na exportação dessas frutas, a gente tem que lembrar que isso significa, que isso inclusive explica a própria secura do São Francisco. E explica por que algumas regiões que anteriormente tinham água, cada vez mais vão ficando sem. E eu não estou nem falando da transposição do São Francisco, porque a transposição do São Francisco dá uma aula só para ela, tá? Que não é uma aula dos males, tá? Inclusive está levando aula para muitas pessoas que não tinham e contribuindo para a secura de outras. O maior dos males é a utilização do São Francisco e dos seus afluentes para o agronegócio, a partir de estruturas de irrigação, a partir do desmatamento das margens do São Francisco, retirando vegetação ciliar, retirando mata de várzea, para aproveitamento único e exclusivamente comercial dessa região, desse rio, tá bom? Então, eu queria que vocês tivessem essa visão do conjunto inteiro, né, para ter uma perspectiva completa, né, e não meia boca. Então é bom destacar essa estrutura, né? Mas região da Caatinga nordestina é bom ter em mente que é um polo de fruticultura irrigado na região do São Francisco, se utilizando das águas dos afluentes do Velho Chico, como também do próprio Velho Chico, tá? Agora vamos falar um pouquinho da região norte do país. Falamos do centro-oeste, do sul, falamos do nordeste, agora estamos chegando no norte. No norte, nós temos um solo pobre em nutrientes. O solo da região norte é pobre, tá? Isso muitas pessoas confundem. Mas é a Amazônia tem um solo riquíssimo. Não tem. Não tem. O solo da Amazônia é pobre. É pobre justamente porque tem um monte de espécies vegetais, um monte de árvores diferentes, e elas competem por nutrientes ali no solo. Além do que, nós temos árvores muito grandes, que a gente chama de dossel, tá? Uma árvore muito grande é um dossel, com copas, né, o topo delas muito grandes, né, que complementam, né, esse conceito de dossel. E como são árvores extremamente juntinhas, conectadas, as raízes se sobrepõem uma à outra, fica uma raiz em cima da outra, um processo louco. Você tem literalmente tetos na Amazônia que impedem que a água da chuva, que a radiação solar consigam chegar até os solos. Então isso também contribui para o entendimento de como que esse solo amazônico, ele é pobre. Beleza? Ele é pobre. Mais alguns pontos para falar sobre isso, mas agora me fugiram da cabeça. Acho que esses dois já tratam bem do assunto. Então o solo da região norte é pobre em nutrientes, por conta dessa competição absurda que existe entre as próprias espécies vegetais, a partir das suas raízes, né, na busca de nutrientes presentes ali naquele solo. Porém, um grande crescimento do agronegócio na região. Aqui na região norte é por onde avança o arco do desmatamento brasileiro. E é onde tem o maior crescimento do agronegócio no Brasil hoje em dia. E percebam, olha como é louco isso. É um solo pobre, porém as técnicas de correção tornam esse solo propício para o agronegócio. Por conta da introdução de técnicas de correção de solo que possibilitam a produtividade. Olha esse conceito tão importante que a gente tratou nas outras partes da nossa aula. Produtividade. Predominantemente as atividades econômicas desenvolvidas na região são do setor primário. Se é uma região em que nós temos um avanço muito forte do agronegócio, as atividades majoritárias, predominantes, com maior presença econômica na região, vão ser as atividades do setor primário. Professor, o que é o setor primário? O setor primário é aquela partezinha da economia, aquela parte da economia
que tenha o único foco, a única coisa que ela faz é extrair os produtos da natureza e vender. Tá? Então a agricultura é o setor primário, agronegócio é o setor primário, mesclado ali com o secundário. Tá? Secundário é de indústrias, o setor primário é o setor da agricultura. Tá? Tira da terra e vende. Isso é o setor primário. Aí nós percebemos uma imensa fronteira agrícola. E nessa fronteira agrícola, olha que louco, há uma disputa de muitas empresas focadas na ampliação de seus latifúndios. Eu acho isso muito bizarro, porque é como literalmente isso. É um espaço para essas empresas, né, do agronegócio conseguirem aumentar os seus latifúndios, aumentar as suas áreas de produtividade, empreenderem, né, tá na moda essa palavra, né, empreenderem novas técnicas para aumentar cada vez mais a sua produtividade. Então elas estão competindo loucamente umas contra as outras pela Amazônia. Vocês conseguem compreender isso? Essas empresas estão focadas cada vez mais em aumentar as suas áreas de exploração da natureza, aumentar cada vez mais os seus latifúndios. O que significa devastação, o que significa desmatamento, o que significa tudo aquilo que a gente já falou até agora. Obviamente, a anexação de minifúndios, e aí a anexação de minifúndios pela estrutura que nós já falamos em outras partes, né, que são atreladas a empréstimos com bancos, enfim, não consegue pagar, o negócio vai lá e compra em leilão. Ou diretamente, porque o banco também oferta. Tem essa terra aqui, você quer? Aí vai lá, a BR Foods e compra. Mas também tem um outro jeito de anexação de minifúndios, que é muito utilizado pelo agronegócio na região norte. Numa região de grande empreendimento, de grande avanço dessas empresas agrícolas. Então, aí na região norte a gente tem muitos indígenas. Uma outra forma de anexar essas terras é tirando a terra dos indígenas. E aí você pode ter desde o lobby para passar um projeto de lei, alguma coisa do gênero, que tenha a função de diminuir as terras indígenas para contribuir para o agronegócio, ou a partir de violência mesmo, ou a partir de mandar os seus capatazes ir lá na terra dos indígenas para matar quem está lá, e se não tem ninguém vivo, não tem terra de ninguém, não é terra indígena porque não tem indígena vivo, então agora é da empresa do agronegócio. Esse é o campo brasileiro. Além disso, temos também a grilagem, que é aquela técnica que eu já falei para vocês. Pô, aquela terra ali tem vários indígenas, mas eu sei que muito possivelmente eles não têm o documento dessa terra. Por quê? Porque é uma outra cultura. A cultura dos indígenas é uma outra cultura. Muitas vezes eles não têm esses documentos porque eles já estão ali naquela terra há milênios. Muito antes dos portugueses chegarem no Brasil, as tribos indígenas já ocupavam seus espaços há milênios. Há milênios. Com estruturas políticas e econômicas próprias. Então não tem esse documento em algumas. Algumas estão pleiteando, inclusive para começar não, né? Já estão nessa luta há muitas décadas. Há muitas centenas de anos, na verdade. Mas muitas buscam esses documentos para conseguirem se blindar desse avanço do agronegócio. Mas muitas não têm. O que o agronegócio faz? Ele fala, putz, ali tem vários indígenas. Muito possivelmente eles não têm um documento de posse da terra. O que eu vou fazer? Eu vou criar um documento aqui, vou colocar numa caixa cheia de grilos, e quando eu tirar vai parecer que é um documento velho. E aí ele dá no cartório da cidade, que ele tem muita influência, e aí aquela terra passa a ser registrada no nome dele, por mais que seja um documento falso. É o que a gente chama de grilagem. E aí depois que tudo dá certo para ele passa com um trator em cima dos indígenas. Literalmente passa com um trator em cima dos indígenas. Conflitos por terras indígenas. Eu acho que isso aqui é o mais importante, inclusive. Porque eles estão loucos atrás de terras. Aumentar cada vez mais a produtividade, aumentar cada vez mais o ganho deles, cada vez mais as exportações, enfim. E tem os indígenas no meio do caminho. Não tem terra vazia no Brasil.
O que tem são terras que são, quer dizer, terras vazias existem sim, mas são vazias porque o agronegócio deixa que elas fiquem vazias para poder entregar para a especulação imobiliária. Mas a imaginação, a ideia de que no norte do Brasil, na Amazônia, não tem gente é mentira. Porque tem. Só que são tribos indígenas, são comunidades quilombolas, são povos da terra e da floresta. E aí, quando o agronegócio quer passar por essas terras, ele faz das mais malvadas, ele se utiliza das mais erradas e malvadas atitudes possíveis, né? Só que os indígenas, eles têm uma luta política, há muito tempo presente na história do Brasil. Então o agronegócio ele chega e o indígena chega junto. Claro que o indígena muitas vezes morre, muitas e muitas vezes, na verdade diariamente, vários indígenas morrem por conta dessa estrutura do campo brasileiro. Nos últimos anos houve uma chacina de líderes políticos indígenas, inclusive, né? Muito triste. Mas os indígenas, eles batem de frente. Não, se for tirar nossa terra, vai tirar à base de muita luta. Então, os conflitos por terras indígenas existem por conta dessa estrutura do agronegócio, tá bom? Esse avanço na região norte. Cereais, leguminosas e oleaginosas, pra gente ter uma visão, né, dessas grandes regiões da Federação Brasileira, da União Brasileira, que produzem no Brasil, né? E a gente tem o Mato Grosso, na região centro-oeste, representando 25,7% de toda a participação na produção de oleaginosas, cereais, leguminosas, grãos, né? Uma participação vem do centro-oeste. Não à toa, é a região que basicamente eliminou todo o seu bioma, restando 5% apenas. A culpa é de quem? Tá? E a gente percebe que o centro-oeste tem uma participação de 43,7% em toda essa produção brasileira, o sul 35,5%, o sudeste com 9,5%, o nordeste com 7,5% e o norte com 3,6%. E aí você pode pensar, professor, mas o norte que você está falando agora, ele tem uma participação de só 3,6%, enquanto que o sudeste, que é pequenininho, tem 9,5%, então está tudo de boa. Não. O que acontece é o seguinte: a Amazônia é tão gigante, tão monstruosa, que uma pequena partezinha dela significa muitas terras desmatadas. Porque se você desmata 5% de desmatação na Amazônia, não é o mesmo que 5% de devastação no sudeste brasileiro. Tá? O sudeste, ele tem uma característica própria, com a sua vegetação, enfim. Em Amazônia tem uma mata gigantesca. Então 10 campos de futebol desmatados no sudeste tem um impacto muito significativo. Enquanto que na Amazônia também tem um impacto muito significativo. Só que como é uma mata gigantesca, não aparece tanto. Mas ainda assim o impacto é muito grande. Porque mesmo que sejam com estruturas diferentes, com características diferentes, continuam sendo 10 campos de futebol desmatados. Então o norte representa 3,6%, mas que são 3,6% que significam muitas áreas desmatadas, tá bom? Vou falar agora um pouquinho da pecuária. Vou falar especificamente dessa pecuária brasileira. E a gente tem que a destruição de florestas, que essa pecuária se dá a partir da destruição de florestas para a abertura de pastos e campos de cultivo para a alimentação do gado, gerando diversas consequências. O que acontece? Como que a pecuária se desenvolve? Lembrando que a pecuária faz parte do agronegócio, tá? Faz parte. Tanto que a gente fala agropecuária, plantação monocultora mais a pecuária. Como que essa pecuária se dá hoje em dia no Brasil? É o seguinte: você chega numa região, você desmata a região, bota essa mata abaixo, e aí o que restar você deixa para boi comer. Em grande parte você desmata, taca fogo em tudo, né? Taca fogo em tudo. E aí, depois que tudo estiver no chão, ter virado cinzas, você bota o pasto ali, bota o boi para comer ali as gramíneas, para comer. Enfim, transforma um tipo de vegetação em pasto. Essa é a forma de desenvolvimento da pecuária brasileira atualmente, tá?
E, obviamente, isso vai impactar a biodiversidade local, isso vai promover uma série de processos erosivos e de desertificação. Como assim, professor? Se você não tem a raiz da espécie ali segurando o solo, se dá uma chuva muito forte, aquela solução, aquele fluxo de água, não vai ter quem segure ela. O que significa que vai carregar, vai levar consigo porções e porções e porções de solo, literalmente abrindo buracos e buracos e buracos e buracos no solo, deixando ele podre, horroroso, o que gera um cenário perfeito para a desertificação. Desertificação, o próprio nome já diz, deserto. Tá bom, gente? Eita, sai. Chegou uma notificação aqui no computador e não queria sair de jeito nenhum. Gente, já deu 20 minutos, vou parar aqui pra gente ir pra nossa última parte, tá bom?